O Ártico está mudando e o mundo inteiro está de olho. Debaixo de uma camada de gelo que permaneceu intacta por milhões de anos, existe algo que pode mudar o futuro da humanidade. Uma imensa reserva de petróleo e gás natural ainda não explorada. E conforme esse gelo começa a derreter com o avanço do aquecimento global, uma corrida silenciosa, mas feroz, está se desenrolando. Essa disputa não envolve apenas combustíveis fósseis. À medida que o gelo recua, novas rotas marítimas surgem, áreas de pesca se expandem e partes inteiras de território se tornam acessíveis pela primeira vez. A pergunta é: vamos usar isso para cooperar ou para competir ainda mais? O Ártico representa tanto uma promessa quanto uma ameaça. Enquanto cientistas de 20 países, até mesmo da Rússia, trabalham juntos de forma pacífica para entender as mudanças climáticas, os interesses políticos e econômicos começam a falar mais alto. E nesse jogo, a cooperação dá lugar à disputa. Mas afinal, quem é dono do Ártico? Mais da metade da costa da região pertence à Rússia, que abriga ali quase 2 milhões de pessoas. Os Estados Unidos têm o Alasca, a Dinamarca controla a Groenlândia, o Canadá reivindica vastas áreas e países como Islândia e Noruega também estão na briga. Segundo o direito internacional, esses países só podem explorar recursos naturais até 200 milhas náuticas de suas costas. Mas aí entra a jogada. Se conseguirem provar que suas plataformas continentais se estendem além disso, podem reivindicar territórios ainda maiores, inclusive áreas próximas ao Polo Norte. O detalhe? Essa parte central do Ártico deveria ser protegida como um patrimônio global, preservado para as futuras gerações. Mas com o gelo derretendo e os bilhões de dólares em recursos à vista, os pedidos de expansão de fronteiras aumentam. Noruega, Rússia, Canadá e Dinamarca já fizeram suas apostas. E não para por aí. A movimentação militar na região é cada vez mais intensa. Exibições de força e presença estratégica mostram que essa disputa é real. E o motivo por trás disso é claro: petróleo, gás e controle geopolítico. Já imaginou quanto dinheiro está escondido no coração gelado da Rússia, bem no meio da maior área de preservação ambiental do país, a imponente reserva natural do Grande Ártico? Existe um projeto gigantesco que pode transformar o cenário energético global, o Vostok Oil. A Rússia quer extrair dali cerca de 6 bilhões de toneladas de petróleo e mais de 2 trilhões de metros cúbicos de gás natural. Para isso, estão previstos novos portos, aeroportos e quase 1.000 quilômetros de oleodutos, numa das regiões mais inóspitas do planeta. Mas tem um detalhe: todo esse plano só funciona se o gelo do Ártico continuar derretendo a ponto de liberar a rota marítima do norte, por onde o petróleo seria exportado. Mas então veio a guerra. Com a invasão da Ucrânia, a Rússia perdeu investidores internacionais e acesso à tecnologia de ponta, o que deixou o projeto Vostok fragilizado. Agora, tudo indica que ele será adiado ou drasticamente encolhido. E é aí que entra um novo jogador: a China. Mesmo cautelosa após os impactos do conflito, a China mantém seus olhos no Ártico. E mais, a região faz parte da ambiciosa nova Rota da Seda, agora também chamada de Rota da Seda Polar, um plano estratégico que liga o país ao mundo por terra, mar e gelo. Enquanto isso, outros países tomam o caminho oposto. O Canadá proibiu a extração de petróleo em alto mar em áreas protegidas. A Groenlândia vetou completamente a exploração em 2021 e os Estados Unidos suspenderam concessões no Refúgio Nacional do Ártico, no Alasca. Mas com o mundo vivendo uma nova crise energética, a pressão para explorar o Ártico está aumentando. A promessa de riquezas é grande demais para ser ignorada. Só que tem um porém. Grande parte desses números fantásticos sobre gás e petróleo vem de um único estudo, feito em 2009 pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. Ou seja, será que esse tesouro existe mesmo? Ou estamos apostando tudo em um mapa antigo? Agora me diga uma coisa: você consegue imaginar seu mundo derretendo sob seus próprios pés? Pois é exatamente isso que está acontecendo com os povos indígenas do Ártico. Mais de 500 mil de pessoas que vivem ali estão vendo sua terra literalmente desaparecer. E pior, sendo disputada como território de guerra geopolítica. Mas não é só o gelo que está em risco. É toda uma cultura, um modo de vida e um ecossistema que sobrevive há milênios. A subsistência dessas populações depende de um Ártico equilibrado. E esse equilíbrio está sendo destruído pela exploração de petróleo e gás. Os resíduos tóxicos liberados nesse processo afetam toda a cadeia alimentar desde a base, e é aqui que tudo começa a dar errado. E como se não bastasse, entre 2013 e 2019, o tráfego de navios no Ártico aumentou em 25%.
Isso significa mais óleo no mar, mais dejetos despejados, mais ruído debaixo d'água. E tudo isso afeta diretamente a vida selvagem. Os animais perdem a capacidade de caçar, se orientar e se comunicar. É o ataque silencioso à sobrevivência. Enquanto isso, os navios continuam usando óleo combustível pesado, um dos piores poluentes do planeta, proibido na Antártida, mas ainda liberado no Ártico. Esse combustível libera carbono negro, um dos grandes vilões do aquecimento global. E sabe o que o carbono negro faz? Ele cobre o gelo branco com uma camada escura que deixa de refletir a luz do sol. Resultado: o gelo absorve calor e derrete ainda mais rápido. Estamos diante de um ciclo destrutivo. E quem mais sofre são os que menos contribuíram para esse colapso. A pergunta é: vamos continuar assistindo de longe enquanto o Ártico desaparece? A pergunta que fica agora é: dá para salvar o Ártico? Apesar do cenário alarmante, ainda há esperança. Diversas organizações, desde pequenas ONGs locais até grandes entidades internacionais, estão trabalhando incansavelmente para promover um modelo de cooperação sustentável no Ártico. Entre essas iniciativas, uma das mais importantes é o Conselho do Ártico, um fórum formado pelos países da região e representantes dos povos indígenas. O objetivo desse conselho é ambicioso: incentivar práticas sustentáveis e proteger o meio ambiente. Eles produzem estudos, análises e recomendações claras para guiar os países do Ártico em suas decisões. Mas aqui vai o ponto crítico: nada é obrigatório. Cabe a cada nação decidir o que vai seguir ou ignorar. Algumas dessas recomendações incluem definir rotas marítimas que causem menos impacto nas comunidades e na vida marinha, reduzir o uso de combustíveis fósseis, no mar e em terra, para diminuir a emissão de carbono negro, criar e conectar áreas de proteção ambiental em colaboração com os povos indígenas da região. Porém, a guerra da Rússia contra a Ucrânia interrompeu a participação russa no Conselho. Ainda assim, outros países continuam a se unir e buscar soluções conjuntas, mesmo sem Moscou. Um exemplo de sucesso, a moratória de pesca no Oceano Ártico Central, assinada por Estados Unidos, União Europeia, China, Rússia e outros. Esse acordo inovador criou uma barreira legal contra a pesca comercial, antes mesmo dela começar. Uma atitude rara e preventiva, mas quando o assunto é petróleo e gás, não existe nenhuma lei internacional com o mesmo nível de proteção. E quanto muitos governos ainda titubeiam, grandes empresas estão se adiantando. Um número crescente de seguradoras já se comprometeu a não financiar novos projetos de petróleo e gás no Ártico. E os bancos? Estão percebendo que apostar em combustíveis fósseis, que demoram até 16 anos para gerar retorno, pode se tornar um investimento arriscado, principalmente com a ascensão das energias renováveis. No fim das contas, a chave está nas mãos dos líderes mundiais. Um tratado internacional que proteja o Ártico ainda é possível. Mas a pergunta que fica é: será que eles vão mesmo escolher cooperar ou vamos assistir ao fim de um dos lugares mais vitais do planeta? Se você quer entender mais sobre esse cenário global e descobrir histórias que a maioria nunca ouviu falar, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com quem também merece estar por dentro desses bastidores. Nos vemos no próximo episódio.